E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e estamos de volta mais uma semana seguindo a nossa nobre missão de divulgar a matemática como sendo uma coisa interessante, bonita, útil e não só aquela coisa que cai na sua prova, que você decora só para passar nas suas provas, os seus exames, ter os seus diplomas. Matemática tem muita coisa legal, matemática tem muita coisa bonita, matemática tem muita coisa útil, matemática tem muita coisa interessante. E nessa semana, tema inédito, tema novo, nunca tratado antes na história desse canal, com uma pegada que já apareceu antes, de desmascarar um pouco algumas coisas que às vezes no ensino médio, no cursinho, elas são tratadas como místicas, como meio proibidas, como por exemplo, calcular o volume de uma esfera sem usar integral, que a gente já tratou no passado. Se vocês quiserem ver esse vídeo, o link tá na descrição. E hoje a gente vai tratar sobre equações de terceiro grau, que é uma coisa que às vezes os professores falam que ou não tem solução, ou que os métodos são impossíveis de lidar. A ideia do vídeo de hoje é mostrar isso. Existem métodos para resolver equações de terceiro grau. Um desses métodos, chamado método de Cardano, é o objetivo do vídeo de hoje. Ele pode abrir uma margem de discussão se ele é chato ou não, se ele é viável ou não. Mas ele é fácil, ele não usa nada além das operações básicas de mais, menos, vezes, dividir, raiz quadrada, raiz cúbica. Ele fica nessas operações simples e resolve equações de terceiro grau. É um método muito interessante e bora lá, vamos começar? Como de costume, vamos começar falando das definições. Primeira coisa, a definição de equação polinomial. É uma equação que você consegue reduzir na forma de algum polinômio blá 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 igual a zero. No caso geral, a nx elevado a n menos 1, xn menos 1, e assim somando até chegar em a zero. O coeficiente de maior grau tem que ser diferente de zero, porque senão a gente simplesmente omitiria ele. E quando a gente escreve essa notação, esse grau n, maior valor de x que aparece aqui, multiplicando por um coeficiente não nulo, é o chamado grau da equação. Alguns casos conhecidos, bem tranquilos. A equação de primeiro grau, ela tem sempre o formato algum número vezes x mais outro númerozinho igual a zero, ou ax mais b igual a zero. E a gente resolve isso simplesmente isolando x. Jogo b menos, passo a dividindo e a solução vai ser sempre menos b sobre a. Um outro caso conhecido são as equações de segundo grau. As equações de segundo grau têm o formato ax quadrado bx mais c igual a zero. O a tem que ser diferente de zero, porque senão seria uma equação de primeiro grau, ele iria cortar. E a gente resolve isso usando a famosa fórmula de Bhaskara, aqui explicitada com delta, em vez de delta eu botei b quadrado menos 4ac. Mas e se o grau do polinômio fosse 3? A primeira parte, a definição é bem tranquila, a gente vai ter um grau a mais e um coeficiente a mais, então a forma geral é ax cubo, bx quadrado, cx mais d igual a zero. O método de Cardano, para resolver a equação de terceiro grau, ele não se importa em achar todas as raízes de uma vez só, ele determina uma das raízes. Porque se a gente tivesse uma raiz conhecida, pelo menos, digamos que ela valesse x igual a lambda, você sempre consegue pegar a equação descrita no formato e fatorar ela como sendo x menos lambda vezes alguma outra coisa, que vai ser uma equação de segundo grau, igual a zero. Se o produto de duas coisas dá zero, isso quer dizer que ou a primeira coisa é zero, mas aí a gente já saberia que se x menos lambda é zero, x é igual a lambda, a gente já tinha a primeira raiz conhecida, ou você tem uma equação de segundo grau igual a zero, que a gente sabe resolver por Bhaskara. Se a gente souber uma raiz, qualquer uma, a gente pode fatorar o polinômio, dividindo o caso original por x menos essa raiz, e a partir disso obter uma equação de segundo grau que a gente resolve e encontra as outras duas raízes. É isso que o nosso método vai fazer, ele vai determinar uma das raízes sem se importar com qual delas. Se é maior, se é menor, se é negativa, se é positiva, ele vai encontrar uma raiz. Ou seja, resumindo bem rápido, se você quiser resolver a equação de terceiro grau, que pode ter três raízes, talvez uma delas repita, mas a princípio tem três raízes, se você souber só uma, você consegue reduzir isso para o caso anterior e achar as outras duas por Bhaskara. Isso quer dizer que se a gente focar um método que determina uma das raízes, a gente encontra como resolver esse problema. E aí que entra o método de Cardano. O método de Cardano tem esse nome em homenagem a Gerolamo Cardano, ou Girolamo Cardano, ou Jerônimo Cardano. Ele viveu numa época em que os nomes não eram escritos da mesma forma que são hoje, então a tradução ficou um pouco complicada, que é esse rapaz aqui. Ele era uma pessoa notável, ele era um matemático conhecido, ele também era conhecido porque ele era físico, e biólogo, e químico, e astrônomo, e médico, e filósofo, e escritor, e apostador compulsivo. Uma das coisas interessantes sobre ele é que ele é o rapaz que inventou o cadeado com senha. O mecanismo desses cadeados, que você usa senha para abrir, é a invenção do Cardano. Cardano, a pessoa
era matemático, entre todas as outras coisas, físico, biólogo, estatístico, médico, italiano do século XVI, ele nasceu em 1501, comecinho do século XVI, mas ainda assim, oficialmente século XVI. Seus estudos, eles eram focados principalmente em medicina, quando ele começou. Ele foi formado em medicina, doutor em medicina, na faculdade de Pávia, mas ele não tinha autorização para praticar medicina, ele não passava nos exames para praticar. Alguns diziam que era por causa da personalidade dele, outros diziam que ele não era muito ortodoxo, mas o fato é que ele era formado em medicina e não poder exercer. É o equivalente hoje a você ser formado em direito e não ter autorização da OAB para trabalhar. Ele só começou a trabalhar de fato com matemática, a se dedicar como matemático aos 35 anos. Como trabalhos notáveis, o mais notável, na minha opinião pelo menos, é o fato de que ele é o primeiro matemático a usar os números negativos como a gente costuma usar hoje. Ele desenvolveu os conceitos de como você fazer álgebra com números negativos. Antes dele, se tinha conhecimento de números negativos, mas como resultado, não como parte intermediária de uma conta maior. Ele também foi um dos primeiros a identificar a existência de que imaginários deveriam existir, números complexos. Ele sabia que eles estavam lá, ele sabia que eles faziam sentido, mas ele não sabia exatamente como operar com eles. E também é considerado um dos pais da estatística, porque ele foi quem escreveu o primeiro livro sobre como lidar com probabilidade, embora o livro dele fosse totalmente aplicado a jogos de azar, que faz parte da personalidade dele de jogador compulsivo. Mas ainda assim, ele desenvolveu muito da probabilidade como a gente conhece hoje. O método de Cardano para resolver equações de terceiro grau, ele, pelo menos não na totalidade, não é autoria do Cardano, o que é impressionante, porque ele fez muitas coisas, ele foi o primeiro a usar números negativos, ele desenvolveu o conceito de número complexo, embora não muito a parte de como fazer conta com ele. Ele abriu o campo da probabilidade para estudos, para um estudo mais formal, e o que deixou ele mais famoso é a fórmula de equação de terceiro grau, e esse trabalho específico não é dele. É meio ridículo, mas é assim que aconteceu. A história desse método, em 1530, dois matemáticos, Niccolò Tartaglia e Fior, trocavam correspondência entre eles e faziam competições para resolver equações de terceiro grau. E Tartaglia sempre ganhava, porque Tartaglia tinha desenvolvido um método para resolver equações de terceiro grau e estava meio que com aquilo em segredo, porque esses métodos eles envolviam, parece que era moda na época, mas envolviam apostas em dinheiro. Se o Tartaglia publicasse o resultado dele, ele deixava de ganhar dinheiro com essas apostas que ele fazia de resolver equações de terceiro grau. Cardano convenceu o Tartaglia a contar para ele qual era o método, de acordo com uma promessa de que ele não publicaria os resultados antes que o Tartaglia publicasse. A mancada é que o Cardano não cumpriu essa promessa, ele publicou os resultados antes do Tartaglia, mesmo tendo feito a promessa. Tem de novo uma certa coisa de, puxa, ele foi malvado, ele foi mal intencionado, não se sabe, não tá claro, mas o fato é que houve uma disputa de mais de uma década entre isso. O método tá com o nome do Cardano até hoje porque foi publicado no nome dele, apesar de ter muita discussão sobre se foi ele que desenvolveu ou não. Por esse fato de que não foi ele que desenvolveu, eu vou tirar a foto dele daqui porque não merece mais estar aqui. Plágio é uma coisa inaceitável. E por essa razão eu vou começar a me referir agora como o método conhecido pelo nome de Cardano, não necessariamente o método de Cardano. Vamos aprender esse método. O nosso vídeo vai ser dedicado principalmente a tentar aprender esse método e como resolver a equação de terceiro grau. Primeira coisa, se você tem essa equação de terceiro grau genérica, ax cubo bx quadrado cx mais d, o nosso objetivo vai ser tentar determinar uma das raízes, tanto faz se é maior, se é menor, se é do meio, se ela é complexa, se ela é real. A gente vai encontrar uma das raízes e as outras duas a gente acha por fatoração. Esses quatro coeficientes, A, B, C e D, a gente pode começar simplificando tendo um coeficiente a menos se a gente dividir toda a equação por A. Fazendo isso, a gente vai ter esta equação, divide todo mundo por A. No primeiro termo, A dividido por A vai dar 1. Os outros termos vão ficar B sobre A, C sobre A, D sobre A. E a gente pode renomear isso para não ficar trabalhando com frações. Então eu vou chamar B sobre A de M, C sobre A de N e D sobre A de P, e a gente tem a equação nesse formato. Parece que não é muito, mas a gente já reduziu um dos coeficientes, o que vai facilitar um pouco o nosso trabalho. Agora que a gente já reduziu um dos coeficientes, eu vou tentar eliminar mais um. Eu vou tentar eliminar o coeficiente que tem x quadrado. Para fazer isso, a gente faz uma mudança de variável, onde a gente chama x de y mais alguma constante k, que a gente não sabe quem é, de modo a sumir com esse termo e fazer essa equação ficar mais simples. Quando a gente troca o x por y mais k, substitui ele tanto em x cubo quanto em x quadrado quanto em x de primeiro grau, e desenvolve tudo isso fazendo os trinômios quadrados perfeitos, o cubo perfeito. A gente tem essa expressão, vocês podem pausar o vídeo e conferir, abrindo ela na mão se vocês quiserem. E aí eu vou fatorar botando todo mundo tem y cubo junto, depois todo mundo tem y quadrado junto, depois todo mundo tem y sozinho junto, e depois os constantes que não tem y. Fazendo isso a gente tem essa expressão fatorada, e com a magia da edição,
colocar ela numa linha limpa. Como o nosso objetivo era tentar determinar que o termo de segundo grau, esse termo aqui, fosse igual a zero, é importante que esse coeficiente 3k mais m seja igual a zero. Se 3k mais m vale zero, a gente pode determinar o valor de k, isolando ele, passo m menos, passo 3 dividindo, e esse kzinho vai ser menos m sobre 3. E a gente pode pegar toda essa expressão de cima e trocar o k por menos m sobre 3. Trocando, fazendo as alterações, a gente tem esta expressão. Por mais horrível que seja, m menos n sobre 3 e 2m cubo sobre 27 menos nm sobre 3 mais p, como m e np são constantes conhecidas, tudo isso são duas constantes, que a gente pode, de novo, para diminuir o tamanho dos coeficientes, renomear e chamar elas de, digamos, alfa e beta. E aí aquela nossa equação, que a princípio tinha 4 termos, 4 coeficientes, agora é uma equação que tem 3 termos e 2 coeficientes. Ela já é muito mais fácil de lidar. Então até aqui as coisas estão fluindo bem, não fizemos nenhuma substituição muito esquisita, as coisas estão fluindo. Aqui o método começa a ficar um pouco estranho, porque a gente começa a usar ideias que não são óbvias. A ideia, vamos supor que a nossa solução y ela é composta como uma soma de dois pedaços u e v. E aí a gente vai determinar esse pedaço u e esse pedaço v independentes, e depois somar os dois para obter o nosso y. Quando a gente pega esse u mais v e substitui na equação, desenvolve ele abrindo os polinômios, as distributivas, a gente pode fatorar isso primeiro pegando esses dois termos aqui e botando 3uv em evidência, e depois pegando esse termo que tem u mais v e esse outro termo, alfa vezes u mais v, e botar u mais v em evidência de novo. E aí a gente tem, por agrupamento, esta equação, que com a magia da edição está isolada agora, bonitinho. O nosso objetivo é determinar apenas uma das raízes, e aí a partir dessa raiz a gente determina as outras duas. Um dos jeitos de toda essa soma aqui dar zero é se esse coeficiente aqui em destaque, 3uv mais alfa, for zero. Quando ele multiplicar u mais v, então esse produto todo aqui vai dar zero, e aí u ao cubo mais v ao cubo mais beta será igual a zero. Se a gente fizer esta suposição, isso vai dar uma das soluções possíveis. É um dos conjuntos de valores de u e v que vai tornar essa equação igual a zero. Vão ter outras, eles vão ser responsáveis pelas outras raízes, mas isso a gente determina depois por fatoração e por Bhaskara. Fazendo essa suposição que 3uv mais alfa vale zero, a gente pode escrever isso nesse formato de sistema, isolando u e v, que são as coisas que a gente quer saber, porque o alfa e o beta são coeficientes conhecidos, e eu vou levar a linha de cima ao cubo, para que todos os u's e todos os v's fiquem ao cubo. De novo, com a magia de edição, eu vou deixar isso isolado e simplificado. Se u ao cubo for um negocinho e v ao cubo for outro negocinho, a gente já considerando o cubo e v cubo como entidades únicas separadas. A gente tem que o produto delas vale um valor conhecido e a soma delas vale um valor conhecido. Quando você tem o problema de que você tem dois números que você conhece o produto, conhece a soma e quer descobrir que números são esses, isso pode ser resolvido usando uma equação de segundo grau, usando aquela fórmula de soma e produto. E nesse caso, então, a gente pode determinar u ao cubo e v ao cubo como sendo os números cujo produto é menos alfa ao cubo por 27, e cuja soma é menos beta. Jogando isso na equação de soma e produto de equação de segundo grau, a gente obtém que u ao cubo e v ao cubo são raízes desta equação. Esta equação é de segundo grau. Por ela ser de segundo grau, você pode resolver ela por Bhaskara. A solução por Bhaskara vai ser menos esse coeficiente, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a, o a vale 1. Uma das soluções vai ser u ao cubo, outra das soluções vai ser v ao cubo. Tanto faz quem é quem, porque o nosso objetivo no final é determinar o valor de y, que é a soma dos dois. Então, se um deles for mais raiz, outro for menos raiz, na hora que você somar vai dar um resultado. Se um for o menos, outro for mais, na hora que você somar vai dar o mesmo resultado. Então, uma das duas soluções vai ser a ao cubo, outra das soluções vai ser v ao cubo, está descrito como elas são. Para determinar u e v, a gente pode tirar a raiz cúbica desses dois valores, obtendo esses dois monstrinhos. E o nosso y é a soma dessas duas partes, u e v. Então, o nosso y, que é esse troço todo aqui, isso é uma das raízes da nossa solução. Então, vamos resumir o que esse método faz. Primeira coisa, se você tem uma equação de terceiro grau qualquer, você começa dividindo todo mundo por a e faz uma mudança de variável. E a gente cai nisso aqui. Feita essa mudança de variável, a gente vai fazer uma segunda mudança de variável, trocando x por y menos m sobre 3, e vai cair numa equação que não tem o termo de grau 2. E aí, renomeando, a gente tem esse negócio com alfa e beta. Depois de determinado esse alfa e beta, essa expressão enorme aqui te dá uma das raízes do seu problema, do y. Você pode voltar isso para a variável x, porque se x é y menos m sobre 3, você tem o y, você tem o m, você consegue fazer essa conta e determinar o valor de x. E depois disso tudo, você ainda fatora a equação para obter as outras duas raízes usando Bhaskara. Esse troço todo
é o resumo do nosso método, que não usou nada de muito sofisticado, nada que fuja do escopo de um ensino médio. São divisões, multiplicações, soma, subtração, raiz quadrada, raiz cúbica e mudança de variável. Definitivamente é um processo que é muito chato para ser feito. Ah, olha só, apareceu o Luke. E aí, Luke? Vamos dar ênfase para a aparição do Luke. E aí, como é que você tá hoje? O que manda? Eu acho que é um bom jeito de melhorar o nosso conhecimento é fazer um exemplo com o número. Vamos lá, vamos pegar uma equação menos 2x cubo, menos 12x quadrado, menos 42x, menos 104 igual a 0. E agora eu pergunto pro Luke, e aí, qual que é o primeiro passo? O que a gente tem que começar fazendo? Muito bem, começa dividindo por menos 2, porque a primeira coisa é obter o x cubo sozinho. Então vamos pegar a equação, dividir os dois lados por menos 2, 0 dividido por menos 2 é 0, e aí a gente tem esta equação, x cubo mais 6x quadrado, 21x mais 52 igual a 0. E aí, Luke, qual que é o próximo passo? Tem que fazer uma mudança de variável. A gente tem que trocar o x por y menos o que seria m sobre 3. No caso, o m é esse primeiro coeficiente do x quadrado, que é 6. 6 dividido por 3 dá 2. Então a gente vai trocar todo lugar que está x por y menos 2. Feito isso, feita essa mudança, feita essa troca, a gente tem isso aqui. Fazendo a distributiva, juntando, que eu vou pular para a gente ganhar tempo, porque o vídeo já está ficando muito longo, a gente tem essa expressão, y cubo mais 9y mais 26 é igual a 0. Agora, como agir de edição, a gente tem aqui ela já bonitinha, destacada no topo da folha. E aí, Luke, qual que é o próximo passo? Muito bom, agora que a fórmula está simplificada, a gente pode usar aquela expressão feia, determinava uma das raízes. A expressão está copiada aí, e agora a gente vai trocar todo lugar que está alfa por 9, todo lugar que está beta por 26. A gente tem esta expressão, por mais que pareça uma expressão horrível, ela é razoavelmente fácil de calcular. Aí seria literalmente substituir os números e fazer as contas. Tudo está dentro da primeira raiz cúbica, vai dar 1. Tudo está dentro da segunda raiz cúbica, dá menos 27. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. 1 menos 3 é menos 2. Então isso quer dizer que o nosso y é o menos 2. E, muito bem lembrado pelo Luke, isso não é a resposta do nosso problema. Nosso problema era quem era o x daquela equação. E isso é o nosso y. Então, a gente precisa voltar trocando o x por y. Como x é a mesma coisa que y menos 2, e o y vale menos 2, o resultado é menos 2, que dá menos 4. E ainda assim, falta pegar e dividir a equação original por x menos 4, ou x mais 4, para obter as outras duas raízes. Dividindo os dois, a gente vai ter esta equação de segundo grau, x² mais 2x mais 13. Como observado pelo Luke agora, a gente pode fazer isso por Bhaskara. Vou pular as contas do Bhaskara para a gente ganhar um pouco de tempo. E a gente tem duas raízes complexas, menos 1 mais 2i raiz de 3 e menos 1 menos 2i raiz de 3. E essas são as três soluções do problema. Ou x é menos 4, ou x é menos 1 mais 2i raiz de 3, ou x é menos 1 menos 2i raiz de 3. Sim, esse método é um método muito trabalhoso, mas lembrem que esse método data do século XVI, numa época onde calculadoras não existiam, softwares gráficos não existiam, então fazia até algum sentido você ter um método que, mesmo que se fosse trabalhoso, você conseguiria encontrar precisamente resultados de equações. E dependendo das aplicações práticas, talvez uma só das raízes funcione. Nesse caso que você tem uma raiz real e duas complexas, pode ser que só a real te interessasse. E assim como o Luke quer mostrar esse método para os amiguinhos, vocês também podem mostrar o método para os amiguinhos, mostrando o vídeo, mostrando o canal para os outros amiguinhos que sejam interessados em ciência ou que precisam aprender a resolver equação de terceiro grau. Tá aí o método explicado para vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. O método de Cardano, as equações de terceiro grau são um negócio meio místico, assim. Geralmente o pessoal evita tratar um pouco sobre equações de terceiro grau, porque os métodos, ou eles são métodos de aproximação, que eu vou fazer vídeos para falar disso eventualmente. O método exato, que é o método de Cardano, ele é demasiadamente complicado. Mesmo que ele só envolva operações básicas, mais, menos, vezes dividir, raiz quadrada, raiz cúbica, ele é muito complicado. Mas ainda assim ele é programável. Você pode programar um computador para resolver esse método. Você faz uma planilha no Excel e manda ele fazer as substituições. É possível, só é muito, muito chato, mas ainda assim é possível. E espero que tenha tirado um pouco do misticismo todo de, oh meu Deus, é impossível resolver a equação de terceiro grau. Não é impossível. É chato. Não nega que é chato. Mas não é impossível. É um negócio que está alcançável, é palpável para a gente fazer. Então, se vocês precisarem ou quiserem entrar em contato comigo, vocês podem deixar um comentário aí embaixo. Vocês podem entrar em contato comigo aqui do lado, passando ou o meu e-mail ou o meu Twitter. Os dois estão aqui do lado.
já deve ter ido embora. Se vocês precisarem, eu dou aulas particulares também para ensino médio, para ensino superior de matemática. E se vocês gostaram do vídeo e acham interessante mostrar ele para os amiguinhos, pode divulgar, não tem problema. É legal divulgar ciência, é legal divulgar matemática. A gente está vivendo um momento da história em que é mais importante divulgar ciência, divulgar boas ideias. Matemática é uma coisa universal. Matemática é interessante e é legal um pouco quebrar esse estigma de que matemática é aquela coisa inatingível e não é para todo mundo. Não, mesmo equações de terceiro grau, que são um tema que é supostamente confuso, a gente lidou nele num vídeo curto, com a dedução, com exemplo, inclusive até com contexto histórico. É legal divulgar matemática, é legal divulgar a ciência. E eu espero de verdade que vocês fiquem bem, tenham uma boa semana e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!